Fala galera, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o preenchimento da súmula. A súmula é o documento oficial do jogo, ela traz informações importantes sobre o que acontece, o que aconteceu na verdade no jogo, né? E esses fatos ocorridos, eles podem dar uma boa base para a gente em relação a alguma correção que a gente precisa fazer em treinamento, alguma melhora, mas principalmente saber fazer a utilização, né, dos resultados, dessa documentação obtida, obtida não, essa pontuação obtida, não documentação, desculpa, a pontuação obtida na partida em relação a regulamentos de competição. Porque a gente sabe que assim, toda competição ela tem a regra oficial, né, que prevalece e tudo mais durante o jogo, mas critérios de desempate, critérios de classificação, coisas assim, depende do regulamento, né? Aí, nesse caso, o regulamento da competição ele se torna, por exemplo, soberano às regras oficiais. Então, vamos pensar em competições internacionais. Na Olimpíada, se você não tiver uma quadra com 40 metros de comprimento por 20 de largura, o jogo não pode ser realizado. A gente pega jogos regionais, né? Os jogos regionais aceita a quadra de 36 metros de comprimento por 18. Né? Então são 4 metros menor no comprimento, 2 metros menor na largura. Isso dá muita diferença no jogo, né? De movimentação, de deslocamento, do cansaço, né? Do desgaste dos atletas. A gente pode até pensar, mas são só 4 metros menos que ele vai correr. 4 metros em 1 hora correndo, né? Aí você calcula quantas vezes ele vai para ataque e volta nesses 60 minutos. Quanto ele vai economizar de metragem, né? E fazendo um jogo de uma quadra dessa. E um outro detalhe, que 2 metros menos na largura, você diminui, por exemplo, o espaço de atuação dos pontas, né? Para eles, que já é um espaço reduzido, já é apertado para ele se movimentar com 2 metros menos, né? Na largura da quadra, ou seja, 1 metro menos em cada lateral, o espaço fica ainda mais reduzido. Então, aumenta a dificuldade do jogo dessa posição. Agora, o que será que a súmula pode trazer para a gente? Então, vamos lá ver. Vou começar a compartilhar aqui. Vocês vão ver, não é o WhatsApp que vocês têm que ver. Muda. Obrigado. O que eu quero que vocês vejam é isso. Então tá aqui, ó. Eu tenho a ideia, né, do trabalho. Então a gente vai ver hoje as instruções do preenchimento. Um detalhe importante. Eu vou fazer hoje as duas sessões, tá? A sessão número 2 e a número 3, que falam da súmula, e eu deixo a próxima aula para a gente fazer uma revisão da matéria para a prova, ok? Bom, então vamos lá. Para a gente entender um pouco a súmula, né, a gente precisa entender que a súmula é um documento importante, né, para as partidas e, e a forma como ela deve ser preenchida, né, também traz grande importância porque qualquer erro nesse preenchimento pode gerar uma série de dúvidas em relação, inclusive, ao resultado do jogo. Então, para que a gente consiga entender, né,
direitinho, essa súmula ela foi preenchida, ou melhor, ela foi dividida em 6 partes que contém as informações específicas, né, sobre esse preenchimento. E um detalhe que é legal é assim, se eu sei fazer o preenchimento da súmula de forma correta, não agora, com pandemia, né, que não está tendo competição, não está nada. Mas, por exemplo, em jogos amadores, em jogos escolares, profissionais e estudantes de educação física que sabem fazer preenchimento de súmula, não só de handball, mas de vôlei, basquete, futsal e tal, muitas vezes são contratados para fazer isso. Então tem o pessoal que sabe fazer arbitragem e o pessoal da súmula. Para vocês terem ideia, o campeonato, os Jogos da Renha em São José, né, da rede municipal de ensino, eles faziam e quem apita normalmente, né, quem leva a arbitragem é o Gilmar, que é o cara que é coordenador do Atlético Cidadão e tal, foi meu atleta, tá na comissão técnica do handball ainda. Ele pagava pro pessoal fazer súmula, acho que R$ 10 por súmula, num jogo de 15 por 15. Então, em meia hora de trabalho, você ganhava R$ 10. Você pegava uma rodada das 8 ao meio-dia, são 4 horas. São pelo menos 8 súmulas que o cara fazia, ganhava R$ 80. Eu não acho que seja assim, um pagamento ruim, né? Para você ficar sentadinho lá só anotando, né? Tem gente pra caramba que não ganha isso, mas precisa saber, né? Então, olha lá, todas as vezes que a gente vai começar, eu peguei uma súmula da Confederação Brasileira, todas são iguais, tá? O que muda nas súmulas? Isso aqui. Então, por exemplo, da Federação Paulista, vem com o símbolo da Federação Paulista. Aí vai ter Campeonato Paulista, qual é as categorias, se é masculino e feminino, não tem tudo isso aqui, né, que tem, por exemplo, na súmula da Confederação, tá? Então é assim, nessa parte superior, esse é o cabeçalho da súmula, né? Aqui indica pra gente qual é o campeonato. Então, por exemplo, é um jogo da Liga Nacional. Você faz um xizinho aqui, a Liga Nacional adulto masculino. Beleza. Um xizinho em cada um, não tem problema nenhum, já foi feito. Você vem na segunda parte. A segunda parte, ela vai mostrar, né, as informações do jogo. Então, qual é a equipe mandante ou equipe local? Você escreve a equipe visitante, um número aproximado aí, né, de espectadores que estão assistindo a partida, né, dentro do ginásio, a cidade onde está acontecendo, qual é o local, o nome do ginásio onde você está, a data, a hora de início da partida e o tempo de duração. Porque o que acontece é assim, a gente sempre fala, o jogo de handball ele tem 2 tempos de 30 minutos, então a duração é 1 hora. Não, normalmente é superior. Por quê? Porque esses 2 tempos de 30 minutos, essa 1 hora que a gente conta, a gente não está colocando intervalo, as paralisações de atendimento, né? Tempo técnico, tudo o que acontece durante o jogo que o árbitro faz o time out e pede para parar o tempo da partida. Então, normalmente aqui essa duração é em torno de 1 hora e 20, às vezes até mais, bem? Aí a terceira parte que é preenchida, né, durante o desenvolvimento da partida, com algumas informações técnicas, né, quantidade de gols, tempo, tiros, tiro de 7 metros e tal, que a gente vai pôr. Então, olha lá, eu ponho primeiro tempo, né, os primeiros 30 minutos. A equipe A marcou quantos gols? A equipe B marcou quantos? Né? Quando acabou o jogo, a equipe A tinha quanto? A equipe B tinha quanto? Teve prorrogação? Qual foi o placar da primeira prorrogação? Qual foi o placar da segunda?
quantos tiros de 7 metros teve, né? Para a equipe A e para a equipe B, né? Foi 5 para cada uma, beleza. O número de 7 metros. Dos 5, quanto ele fez, né? Quantos ele marcou o gol. Teve tempo técnico para as equipes? A equipe A, o primeiro tempo foi pedido com quanto tempo de jogo corrido? O segundo tempo foi pedido com quanto tempo? O terceiro, ela usou ou não, teve direito ou não, com quanto tempo? A mesma coisa acontece para a equipe B, tá? Professor, qual é a relevância de marcar tudo isso? Bom, para o treinador, quando a gente pensa nos 7 metros, a gente olha aqui e fala assim, pô, tive 7 metros a meu favor. Então, isso quer dizer que meu time procurou a infiltração, que o meu time criou várias situações claras de gol, né? E sofreu a falta e teve coisa. Mas em compensação, a equipe B teve 10 tiros de 7 metros, ou seja, eu deixei eles criarem muito mais e eu fiz muito mais falta que eles, e faltas que são perigosas, que põem em grande risco a minha equipe. Então eu tenho que me preocupar com essa forma que eu estou defendendo. E aqui, assim, tá, dos 7 tiros de 7 metros que eu fiz, né, que eu sofri, quantos eu fiz o gol? Pô, eu fiz o gol só em 2. Tem que treinar melhor esse arremesso de 7 metros, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode buscar, né, de informação a partir disso. Outra coisa, eu sou a equipe A. Eu vi que a equipe B usou os 3 tempos técnicos. E, de repente, ela usou o primeiro tempo técnico com 12 minutos do primeiro tempo, e não usou mais no primeiro tempo. No segundo, ela usou com 12 minutos e outro com 27 minutos, 28 minutos. Esse com 27, 28 minutos, normalmente, por que ela pediu um tempo assim? Ou para reorganizar a equipe de uma forma que pudesse tentar, por exemplo, virar o jogo se eu estava ganhando, ou se ela fez somente para esfriar o jogo, se é um momento da partida que a minha equipe estava crescendo, a gente estava atrás no placar e a gente começou a crescer, né, em relação ao desenvolvimento aí do jogo e tudo mais. Então a gente começa, né, a pensar uma série de possibilidades que a gente tem quando faz esse tipo de jogada, de ação, ok? Aí depois, né, a quarta parte, ela deve ser preenchida em ordem numérica ou alfabética com os nomes, né, de uniformes. Nossa, eu pus o errado aqui, desculpa. Essa, né? Aqui eu tenho na, na súmula essa parte aqui, né? Igual essa aqui, com espaço para eu pôr o número dos atletas e tal, né? Que não apareceu. Na verdade, não foi eu que pus. Tá no AVA, assim, veio falha, agora que eu percebi. Mas aqui, né? Isso está embaixo na súmula. É a parte onde eu marco o nome dos oficiais, ou seja, dos árbitros e dos técnicos de cada equipe. Então eu tenho oficial A, né, B, C e D. De qual equipe? Aqui, só dos oficiais técnicos, desculpa. Aqui eu ponho lá, time do Luizão. E aqui o time do Zezinho. Quem é o oficial A? Quem é o técnico? Quem é o assistente? Eu tenho um diretor, eu tenho um fisioterapeuta, um médico, um massagista, né? Oficial C e oficial D. Então eu posso ter 4 oficiais, né, no banco de reservas na minha equipe, a mesma coisa na outra. É obrigatório ter os 4? Não, não é obrigatório. Por exemplo, eu trabalhei 17 anos na equipe aqui de São José e normalmente era só eu e o Marcelo, né? Não tinha mais ninguém. Às vezes o Chico, às vezes o Gilmar, né? Mas era muito difícil aparecer mais alguém. Mas normalmente era só nós dois. Mas podemos estar em até 4 pessoas, tá? Aí a última parte da súmula, né?
são as informações da arbitragem. Um momentinho só. Então, a gente vai ter aqui, né, o representante da federação que está organizando. Normalmente a gente fala que é o delegado, né? Não, o representante mesmo, o delegado está aqui embaixo, desculpa. O representante, que é o responsável, né, por essa federação que está organizando. Aí o nome do primeiro árbitro e do segundo, né, e aqui na frente as assinaturas dele. Depois o secretário, que é o cara que preenche a súmula, e o cronometrista, que é um outro árbitro, que vai controlar tempo de jogo, time out, exclusão e tal, olha as substituições, né? Cada um tem a sua função. E o delegado, que é o representante aí da Confederação Brasileira, que acompanha o jogo para garantir aí, né, o cumprimento das regras, toda a parte da segurança, né, da atuação da arbitragem e tudo mais, e ele fica acompanhando o jogo. Todos esses caras aqui recebem para estar lá, tá? E o pagamento deles é dividido entre as duas equipes. Cada equipe paga o valor referente a 50% dessa taxa total. Então, essa taxa, ela varia porque existe uma classificação, uma categorização de taxas de acordo com o posicionamento, vamos dizer assim, da equipe de arbitragem no ranking da arbitragem. Então, se o cara é um árbitro internacional, ele tem um pagamento maior do que um árbitro nacional ou do que um árbitro somente regional, né? E se ele é categoria A, B, C, também difere, né? A categoria C tem o menor pagamento, a categoria A tem o maior. Então, tudo vai depender do nível de desenvolvimento e conhecimento dessa arbitragem, tá? Aí aqui o placar. Antes a gente tinha, ele era diferente, né? Você marcava, tinha o número, né, do gol, você marcava o tempo do jogo. Hoje é você só riscar. Eles não veem mais em qual tempo de jogo que foi feito. Ficou muito mais fácil de fazer. E ali o cronometrista, né, tem um relatório de jogo que o cronometrista faz, tá? Por quê? Porque durante o desenvolvimento da partida, né, como fala? Ele marca, por exemplo, em qual tempo foi os 7 metros, como está aqui. Então, por exemplo, fez os 7 metros. Se ele marcar o tempo aqui, teve tiro de 7 metros. Ele faz um risco que teve, né, os 7 metros que foi cobrado. Se foi o gol, ele marca em que tempo. Ele faz o risco. Se não foi o gol, ele faz um risquinho aqui embaixo. Tá? Então, você vai contar o número de 7 metros de acordo com o que está com o tempo aqui embaixo, para validar, tudo bem? E aqui o gol que foi feito, só um risquinho para você saber. Eles calculam até 50 gols por partida. Professor, mas se tiver mais, né? Se tiver mais, eles uma observação, marcam em uma outra folha e tal, faz uma observação no relatório do jogo e marca em outro lugar. Tudo bem? Então, isso aqui é o basicão do preenchimento da súmula. A gente vai continuar, né, com a próxima unidade que mostra, né, a continuação desse preenchimento. Ela explica algumas coisas a mais, né, desse preenchimento da súmula em relação ao que a gente tá vendo nesse momento.
Tudo bem? Deixa eu só... Então, olha lá. Quando eu tenho esse tempo todo aqui de jogo, né? Eu tenho o tempo inteiro do jogo. Eu começo a fazer o seguinte, eu começo a entender, né? Da seguinte maneira. Tanto a arbitragem como a comissão técnica, eles utilizam das informações da súmula. Então vamos lá. Vamos olhar a súmula por meio de uma divisão concisa, a saber, informações sobre o campeonato, né, e as técnicas sobre o jogo. Informações técnicas sobre os participantes da partida e informações sobre os oficiais técnicos das equipes e o corpo de arbitragem. Então a gente vai ter agora um olhar diferenciado sobre essa súmula. Então, nesse primeiro campo, algumas informações são preenchidas antes do início e outras durante a partida. E teremos informações preenchidas após o encerramento da partida, com auxílio do relatório do jogo. Né? Que a gente vê, por exemplo, era um jogo amistoso, juvenil, masculino. Então foi lá sobre o Gigantes Handball Clube e Paulínia Handball Clube. Aí nem marcou a quantidade de espectadores, né? Foi lá em Campinas, no ginásio Pedro Stucci, no dia 11 de 4 de 2016. A hora, né? 17 horas e 30 minutos. Qual foi a duração? A duração foi de 70 minutos. Então, que hora que ela acabou? Né? Depois de 17h30, mais 70 minutos, 18h40. Então, vamos lá. Primeiro tempo, 6-8, né? Então, a equipe de Paulínia fez 8 gols e os gigantes aqui fizeram só 6. Final do jogo, os gigantes viraram o placar. Deu setinho. Terminou 15-13, né? Não teve tempo extra, não teve, né, os tiros de 7 metros, ele não marcou aqui, mas aqui embaixo ele marca, né? 2 para os gigantes, 1 convertido, 3 para o Paulínia e 2 convertidos, tá? Então, olha lá. Antes da partida, o que é preenchido, o que precisa ser colocado na súmula? Então, as informações da classificação da partida, né, se é um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, um amistoso, e como é, no caso, né, o nosso caso também, os nomes das equipes, cidade de realização, local, data e horário em que a partida está marcada. Então, isso tudo é preenchido antes do início. É lógico, não tem como fazer antes. Durante a partida, a gente marca o placar, né, do primeiro tempo, os tempos técnicos solicitados pelas equipes, o placar do primeiro e do segundo tempo extra, né, se houver essa necessidade. Dificilmente, num jogo amistoso, vai ter, tá? E depois da partida, a duração total do jogo, o placar final, né, o placar final do tempo extra, do tiro de 7 metros, se houver necessidade, número de 7 metros que ocorreram durante a partida. Então, todas as informações que são pertinentes a ela. Aqui foi aquela parte que eu falei para vocês que acabou não aparecendo lá, que é o nome, né, dos jogadores. Então vamos lá. Esse segundo campo, como eu falei, é colocado em ordem numérica, né? Os jogadores, então número 1, 2, 3, então o nome dele. E aqui, ó, quantos gols ele fez na partida, né? O total de gols. Lembra que foi falado no outro slide que o secretário ele está fazendo a súmula, mas o cronometrista faz um relatório do jogo. Então, essa marcação de quem fez cada um dos gols não é feito pelo secretário, é feito pelo cronometrista. Então, ao final do jogo, né, ao final de cada tempo, na verdade, ou do jogo, tanto faz, tem que ser do jogo porque é só no final, desculpa. Ao final do jogo,
o secretário vira para o cronometrista e fala assim, ó, o número 1 fez quantos gols? 3. Ah, o 2, tantos, entendeu? E quem não fez nenhum gol, ele só põe um risquinho. E outra coisa que ele faz também é a anotação das advertências e das punições progressivas, né, das sanções progressivas. Então, por exemplo, ó, ele pôs aqui, o Felipe foi advertido uma vez e teve uma exclusão. O Sérgio, eu acho que é Sérgio, né, também foi advertido e o Ivo foi advertido. Quantas advertências pode ter por time mesmo, por equipe? Apenas 3. Tá aqui. Já marcou para os 3? Risca todos os outros, né? Porque aqui não pode ter mais nenhum. Aí exclusão por 2 minutos. Ó, o cara teve uma, o Douglas teve 2. Professor, mas ele não teve advertência. Então, provavelmente a exclusão dele aconteceu depois que o time já tinha as 3 advertências. Porque depois de 3 advertências, é só exclusão, né? As faltas que seriam passíveis aí de advertência, elas são punidas com a exclusão por 2 minutos. A gente não teve nenhuma desqualificação e nenhuma desqualificação com suspensão automática, tá? Então, tá tudo riscadinho, a mesma coisa que do outro lado. Então, isso aqui é importante, até porque, né, os atletas vão querer ver quem foi o artilheiro da partida. Sempre, né? Vão olhar se fez mais gol ou não e tal. Mas o treinador, além disso, além de olhar isso, ele vem olhar isso aqui, ó. Olha a distribuição dos gols. Tá melhor distribuído que aqui. Qual é a vantagem daqui sobre aqui? Quando eu tenho uma maior distribuição de gols, né, mais jogadores fazendo gols, isso mostra que a minha criação de jogadas, a minha variação de jogadas e movimentos, ela é muito maior. E isso é vantajoso para mim, enquanto equipe, exatamente pelo fato de eu mostrar aqui que eu posso, como eu vou dizer, ter uma possibilidade maior, né, de aumentar a dificuldade do meu marcador, tá? Então, bom, entenderam, né? Um momentinho só. Bom, aí com essa variação, essa possibilidade, é muito melhor, né, para o treinador esse desenvolvimento, ok? E daqui aqui no final, né, tá lá sobre quem é o treinador, ele tem que assinar, a arbitragem assina, o secretário, tudo mais, vão fazendo essas assinaturas, né? Para começar, né, o jogo, os treinadores têm que assinar e a arbitragem também vai assinar, né, a súmula. Por quê? Porque, como que eu vou dizer? Os treinadores conferem, né? Eles assinam porque eles conferem se tudo que foi escrito tá correto.
se inscreveu os atletas certos, se tanto da equipe dele como da outra, né, se não teve nenhum problema, para ele ter conhecimento quem é o primeiro árbitro, quem é o segundo árbitro, né, para que ele possa estar se dirigindo à arbitragem para fazer as conversas e tudo mais. Então, é isso que a gente observa, ok? E daí assina. Assinou, já pode começar a partida, tá certo? Então, o que é importante, né, quando a gente fala do handball? Para eu me manter atualizado em qualquer, né, modalidade esportiva, coletiva ou não, eu estar sempre, né, buscando aprender mais é importante. Então, rever as regras, os gestos que são utilizados pela arbitragem, as orientações para preenchimento de súmula, né? Por quê? Podem existir alterações, né, nessas regrinhas, vamos dizer assim, né, que são importantes para que a gente entenda, né, essa possibilidade. Então, por exemplo, 2010 teve algumas alterações importantes na regra do handball que marcaram muito uma nova dinâmica para o jogo. Em 2016, na Olimpíada, entraram em vigor outras regras que também melhoraram, né, e alteraram bastante aí a dinâmica, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que esta possibilidade de alteração, né, nas regras do jogo, ela acontece de forma muito dinâmica, de forma muito, não vou dizer constante, porque às vezes demora para mudar, mas quando muda, a gente precisa estar bem atento, tá certo? E o que acontece é que se eu não faço, né, essa atualização, eu acabo, como fala, ficando para trás, ficando desatualizado e de repente ensinando até errado, entendeu? Então, onde eu busco essas informações, né? No site e tudo mais, site da federação, no site da confederação, cursos, né, de, de, de reciclagem. Então a gente tem bastante coisa. E uma coisa que é muito importante, não só para eu perceber a ideia, né, do desenvolvimento de regra e tudo mais, é eu acompanhar jogo, eu assistir jogos. Né? No YouTube tem vários jogos e tal, que o pessoal põe, para ver o que tecnicamente, né, as equipes estão fazendo, para ver como, né, estão sendo utilizadas as variações, né, táticas, utilizadas não, criadas variações táticas pelos treinadores em relação ao que as equipes conseguem fazer, né? Então isso é bastante importante a gente ver. Por quê? Porque a gente sabe, né, que os atletas, né, eles buscam sempre a evolução, sem dúvida. Os treinadores, eles estudam muito, né, as possibilidades que eles podem criar, que eles podem desenvolver para surpreender, né? E essa é realmente a palavra,
os adversários. Então, quando eu treino uma jogada, eu treino uma forma nova, né, uma tática nova de movimentação, de finalização, eu estou buscando surpreender, superar a equipe adversária, né, os meus adversários. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, porque vai me ajudar ou vai me auxiliar, né, na conquista de um resultado melhor. E isso é extremamente importante, né? Quem não quer um resultado melhor? Quem não quer, né, uma evolução da sua equipe? Quem não quer um bom resultado da sua equipe? Esse é o objetivo do treinar. Não tem outro objetivo. Ninguém treina para ficar no mesmo patamar que se encontra, né? Todos os atletas, as comissões técnicas e tal, estão desenvolvendo treinamento para para assumir um patamar mais elevado, né? Mais adequado, mais competitivo. Então, esse é o papel aí das comissões técnicas ao desenvolver os trabalhos. A gente precisa entender isso, né? E daí o que acontece? A gente tem que, vamos pensar aqui, como que eu posso desenvolver, né, um sistema tático? Como que eu posso não só aperfeiçoar, melhorar o que já existe, né, os que já são conhecidos, mas criar um novo. Se eu conheço a minha equipe, se eu tenho uma qualidade, né, na minha equipe, né, nos meus jogadores, que são o diferencial no meu ponto de vista, então eu vou desenvolver a minha técnica, a minha tática em cima disso. Então vamos lá. O time aqui de São José nunca foi um time assim, nunca foi não. Enquanto eu estava, né, a gente tinha um time mais baixo, não era o time mais alto, não era o mais forte. Então, o que acontecia? Eu precisava compensar, né, essa característica dos meus atletas de serem mais baixos e tudo mais, com velocidade, com uma movimentação muito maior. Então, o que eu preconizava no meu treinamento, né? Os estímulos de velocidade, os estímulos de uma alta resistência, né, geral, e esses estímulos de alta resistência geral, eles faziam com que a gente aumentasse a intensidade, a velocidade do jogo, principalmente no primeiro tempo, né, de jogo, com o objetivo de causar, né, além de fazer gol e tal, não sei o quê, mas causar um desgaste físico nos adversários, para que eles voltassem mais cansados para o segundo tempo e eu, com uma resistência melhor, que foi treinado e tudo mais, tentar reverter o placar se eu estivesse perdendo, por exemplo, a partir do segundo tempo. Então, isso era o meu princípio estratégico, o meu princípio tático. Tudo bem? E isso. Tá, peraí que eu estou recebendo uma mensagem do Ronaldo. Então, galera, olha só. Isso era uma estratégia que a gente usava aqui.
Quando a gente começou a ter esse desenvolvimento melhor, né? E daí você imagina, 15 anos trabalhando, né? Muitos atletas trabalharam comigo, o mesmo atleta trabalhou comigo esses 15 anos, e é claro que ele vai tendo um desenvolvimento físico, era um menino juvenil e tal, chegou num time adulto, ficou mais forte, mais musculoso e tal. Então daí a gente começou a jogar de igual para igual com as grandes equipes. E daí o que a gente fazia? Então daí a gente começou a desenvolver, além desse trabalho de resistência e tudo mais, a gente tinha também as jogadas, as ações táticas combinadas, né? Que a gente sabia quem começava, quem terminava, quem arremessava, quem fazia, cada um na sua função. E enquanto isso é muito, enquanto não, e quando isso é muito bem treinado, o time funciona igual um reloginho, cara. Aí fica muito fácil, né? Você faz lá. A gente tinha 14 jogadas diferentes. Você imagina que eu vou jogar contra um time que não conhece a minha jogada. Se eu fizer em cada ataque uma jogada diferente, eu confundo a defesa e tenho, teoricamente, a chance de fazer 14 gols, né? Algumas vezes eu optava por fazer um pouquinho diferente. Eu falava assim, ó, vai fazer a jogada número 1, então você vai repetir a jogada número 1 até o time deles defender. Quando eles defenderem, você passa para 2. Aí depois, vai fazer quantos gols fizer, passa para 3, passa 4, 5 e tal. Quando você chegar na 14, você volta para 1. Ele já esqueceu como era a jogada 1, né? Então, tudo depende do que a gente treina, combina, faz, né? E isso é muito importante. Tudo bem? Bom, é isso, né? Que a gente ia comentar hoje, conversar hoje. E agora, eu deixo para vocês, né, esse recado. Façam uma revisão da unidade 3 e 4, que são as unidades que vão estar, né, aí na prova, mais aquele quadro da escola de goleiros que eu passei para vocês, junto com aquele material dos sistemas ofensivos e defensivos. Dá uma estudada nisso, vê se tem dúvidas, e na próxima aula, para fazer essa revisão, é lógico que eu não vou conseguir falar um pouco de cada uma das sessões, né? Fica muito superficial. Então eu prefiro trabalhar com vocês a próxima aula da seguinte forma, como se fosse um plantão de dúvidas. Vocês trazem as dúvidas e eu vou respondendo e complemento com a apresentação de algum outro material que for necessário. Ok? Então, até mais. Boa quinta-feira para vocês. Até a próxima aula.